O Banco Master caiu. Mas o que está vindo à tona agora é muito maior do que a quebra de um banco. Em 20 segundos, você vai entender por que esse caso pode implodir a herança do bolsonarismo no sistema financeiro. Durante anos, o Banco Master foi apresentado como exemplo de ousadia e crescimento. Um banco agressivo, moderno, que dizia ter encontrado ouro no crédito consignado. Mas, por trás da propaganda, havia um rastro de reclamações, alertas ignorados e um risco que crescia em silêncio. O mercado cochichava. Órgãos de defesa do consumidor alertavam. A pergunta era simples: por que o Banco Central não agia? Agora, com a liquidação decretada, a história muda de patamar. Porque não se trata apenas de um banco que quebrou. Trata-se de quem viu o problema, teve poder para agir e escolheu não agir. O colapso do Banco Master não é um acidente. É o resultado de uma escolha política disfarçada de decisão técnica. Uma escolha que custou caro a aposentados, ao sistema financeiro e à credibilidade institucional do país. E quanto mais os detalhes aparecem, mais fica claro que o problema não era invisível. Ele foi tolerado. Desde 2019, o Banco Master cresceu de forma agressiva no mercado de crédito consignado. Um crescimento fora da curva, alimentado por aposentados e pensionistas do INSS. O dinheiro entrava rápido, mas os sinais de alerta também. Reclamações por descontos indevidos, ofertas irregulares, contratos mal explicados. Entidades como o IDEC formalizaram alertas ao Banco Central. Nada disso foi segredo. Estava no papel. Mesmo assim, a fiscalização não avançou como deveria. Nos bastidores, segundo relatos de interlocutores do setor financeiro, havia uma avaliação política clara. Intervir poderia assustar o mercado. A prioridade não era proteger o consumidor, mas preservar uma narrativa de estabilidade. E quem comandava essa lógica era Roberto Campos Neto. Campos Neto assumiu o Banco Central em 2019, indicado por Jair Bolsonaro. Desde o início construiu uma imagem de tecnocrata blindado, distante da política. Mas o caso Master mostra o limite dessa fantasia. Porque autonomia não é sinônimo de omissão. E neutralidade não justifica fechar os olhos. Mas tem um detalhe que muda completamente a leitura do caso. Em 2024, último ano de Campos Neto à frente do Banco Central, já havia elementos suficientes para uma intervenção mais dura. Segundo fontes que acompanharam o processo, houve pelo menos 2 ocasiões em que a liquidação do Banco Master esteve sobre a mesa, e nas 2 a decisão foi adiar. A justificativa era sempre a mesma: buscar uma solução de mercado. Em tradução livre, deixar que o próprio sistema resolvesse o problema. O que ninguém explicou é por que essa solução nunca veio. Enquanto o tempo passava, o risco aumentava. E o rombo potencial crescia. A parte que ninguém mostrou é que essa demora teve efeito direto sobre as vítimas. A cada mês sem intervenção, mais aposentados eram empurrados para contratos abusivos. Mais dinheiro público, via benefícios previdenciários, era sugado por um modelo predatório. Não era apenas um problema bancário, era social. Quando Gabriel Galípolo assume o comando do Banco Central, o cenário muda radicalmente. Galípolo não compra a narrativa do incompreendido pelo mercado. Ele vai aos números, abre as carteiras, analisa os riscos e percebe que o buraco é muito mais fundo. Segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bastaram poucos meses para ficar claro que não se tratava apenas de má gestão. Havia suspeitas de fraude, havia indícios de irregularidades graves e havia uma conexão explosiva com o Banco de Brasília, o BRB. Quando esse elo aparece, o problema deixa de ser interno e vira caso de Estado. Haddad foi explícito. Durante a gestão Campos Neto, não houve diálogo entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Nenhum. O BC operava como uma ilha. Um poder autônomo que não prestava contas políticas a ninguém. Essa ausência de interlocução não é detalhe burocrático. É parte central da crise. Quando você detecta uma fraude, não está falando de opinião econômica. Está falando de crime, resumiu Haddad. E é exatamente aí que a blindagem começa a ruir. A liquidação do Banco Master é decretada, e imediatamente setores ligados ao antigo comando do Banco Central tentam vender a ideia de precipitação. Dizem que foi rápido demais, que poderia ter sido evitado, mas a auditoria interna aberta pelo próprio BC aponta o contrário. Havia elementos para agir antes, muito antes, mas o que ninguém esperava era a explosão política que viria em seguida. O deputado Rogério Correia protocola pedido de convocação de Campos Neto à CPMI do INSS. O argumento é direto e devastador. Se o Banco Central foi alertado desde 2021 e nada fez, o ex-presidente precisa explicar por quê.
Correia afirma que a leniência permitiu que o banco continuasse operando práticas que lesaram aposentados. Não é acusação penal, é acusação política, é cobrança pública. E isso muda o jogo, porque tira Campos Neto da bolha técnica e o coloca no centro do debate democrático. E é aqui que a trama se adensa. As conexões políticas do Banco Master começam a aparecer. O cunhado do controlador do banco, Daniel Vorcaro, surge como o maior doador individual da campanha de Jair Bolsonaro em 2022, 3 milhões de reais. Também doa 2 milhões à campanha de Tarcísio de Freitas. Doações legais, sim, mas politicamente reveladoras. Esses vínculos ajudam a explicar por que, no auge da crise, setores do bolsonarismo passaram a atacar o Banco Central. Ironicamente, a mesma instituição que antes defendiam. Influenciadores surgem em peso nas redes, acusando perseguição, falando em complô, tentando deslegitimar a liquidação. Segundo investigações, houve uma ação coordenada para isso. Contratos milionários, apelidados de Projeto DV, com valores que chegariam a 2 milhões de reais. O objetivo? Atacar a decisão do Banco Central e criar uma cortina de fumaça. A Polícia Federal entra em campo. O ministro Dias Toffoli autoriza a abertura de inquérito para apurar quem financiou essa ofensiva digital. Nos bastidores do Supremo, segundo relatos reservados, o clima é de irritação, porque atacar uma decisão técnica com campanha paga não é liberdade de expressão, é tentativa de intimidação institucional. E o nome de Alexandre de Moraes passa a ser associado à ala que defende resposta dura contra qualquer tentativa de sabotar instituições por meio de desinformação coordenada. Enquanto isso, o rombo cresce. Cálculos preliminares indicam que a quebra do Banco Master e do Will Bank pode gerar impacto de até 47 bilhões de reais no mercado financeiro. Um número que assusta. Um número que desmonta a narrativa de que não era nada demais. E como se não bastasse, o caso avança para o campo federativo. Partidos como PT, Rede, PDT, PCdoB e PV pedem que o STJ investigue o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por possíveis crimes e improbidade administrativa relacionados ao BRB. Pedido de afastamento, pedido de impeachment. O cerco fecha, mas o ponto central dessa história não é apenas quem pode ser investigado. É o que o caso revela sobre o modelo de poder construído nos últimos anos. Um modelo em que tecnocratas se diziam neutros enquanto protegiam interesses privados. Um modelo em que a autonomia virava escudo. Um modelo que tratava o sofrimento de aposentados como dano colateral aceitável. A virada dessa história está justamente aí. O Brasil de 2025 começa a dizer não. Não à blindagem. Não à omissão. Não à ideia de que decisões econômicas estão acima da política. Porque política é justamente decidir quem paga a conta. No clímax, o caso Banco Master expõe algo maior. O esgotamento do arranjo bolsonarista no sistema financeiro. Um arranjo que misturou mercado sem freio, proteção política e discurso técnico para esconder escolhas que beneficiaram poucos e prejudicaram muitos. Agora, o castelo ruiu. E quando os escombros baixam, o que aparece não é só um banco quebrado. São nomes, decisões e responsabilidades. Campos Neto terá que explicar o que sabia, quando soube, e por que não agiu. Não por vingança, mas porque democracia exige explicação. Se você acha que esse caso não pode acabar em pizza, deixa o like e comenta.